O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz. Deus eterno, soberano, todo o seu ser, nos dá esse privilégio mais uma vez de estar na sua casa para adorar. Vamos estar assim, abrindo as nossas Bíblias, no Salmo 92, e assim dando início ao momento de adoração ao nosso Deus. Salmo 92. Salmo, cante para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de cordas, com saltério e com a sonoridade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras! Os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e floresça todos que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Irmãos, baixar nossas cabeças nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus em oração, pedindo a Ele que nos oriente e nos guie nesse momento de adorar a Ele mesmo. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, eis-nos aqui, ó Deus, por tua misericórdia e graça, que tem nos sustentado a todo momento. Lemos a tua palavra, ó Deus, e nos alegramos nela. O salmista, ó Deus, após ler, melhor dizendo, após se desbruçar diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que como o Senhor és grande. O Senhor é que é de eternidade a eternidade. O Senhor é Deus, o Deus que não muda, aquele que governa todas as coisas e faz tudo segundo a sua vontade. Como é bom, Deus, render graças e saber que o Senhor tem sido um Deus zeloso para conosco, o qual tem nos sustentado dia após dia. Nesse momento, ó Pai, nos alegramos na Tua presença. Queremos, ó Deus, Te render graça, queremos, Deus, Te render louvores, porque o Senhor é digno, ó Pai, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ser conosco, Pai, ser com a Tua igreja nesse momento. Que o Senhor nos guie e nos orienta, Pai, com a ação do Teu Espírito. Que aquilo que vamos fazer nessa manhã seja unicamente para glorificar o Teu nome. Que nossos mentes e ouvidos sejam abertos para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar mais uma vez. Por isso, Pai, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, nesse momento de adoração ao Teu nome. Assim, Pai, oramos ao Senhor gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento vamos estar nos colocando em pé, vamos estar cantando ao Senhor o Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu.
Quem, pois, subirá para o monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Qual é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da Glória, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor. Amém. Você pode assentar e vamos estar abrindo a palavra do Senhor. Terça-feita, Deuteronômio, capítulo 5, a chamada à contrição, leitura da lei, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 21. Deuteronômio 5, 6 a 21, texto que vamos estar lendo e já meditando para nos colocar diante dele em confissão de pecados. Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade nos pais e nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e tua serva descanse como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Irmão, a lei nos mostra o nosso dever, não e não e não. Uma ordenança do Senhor para com nossas vidas. E é um momento oportuno de, mais uma vez, nos está colocando diante dele. Reconhecemos que pecamos com esse Deus. Não agimos de acordo com o que a palavra dele mesmo nos ensina. Então, vamos estar confessando os nossos pecados. Rogar a ele graça e misericórdia, porque, de fato, o nosso Deus é um Deus misericordioso. E assim, diante de algum instante, o reverendo Fábio está quebrando o silêncio, agradecendo a Deus pelo perdão que ele nos dá, mediante Cristo Jesus, aqueles que confessam os seus pecados e deixam. Oremos nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que és santíssimo, Tu que és um Deus eterno, um Deus poderoso, em Tua presença estamos, e ao ouvir a Tua lei, Senhor, percebemos que temos quebrado a Tua santa lei, temos Te desagradado. E nesses instantes em silêncio, a Tua igreja confessa os pecados, buscando em Ti, Senhor, o perdão. E Te damos graça, Senhor, porque temos a certeza do perdão garantido pela Tua palavra, onde a Tua palavra nos diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Por isso, Senhor, louvamos a obra eficaz do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos dá, Senhor, a possibilidade de sermos perdoados e também a certeza, Senhor, por meio daquilo que a Tua palavra nos ensina. Nos ajuda, Senhor, a não pecarmos contra Ti. Que o pecado ele não seja algo habitual e diário e constante, mas que seja, Senhor, algo que seja por impulsos, ou que nós possamos, Senhor, não planejá-los, mas que possamos, Senhor, ao pecar, nos entristecermos e cada vez mais voltarmos, Senhor, a ser parecido contigo, a ter o zelo pela Tua santa lei. Nos ajuda, Senhor, nos dá um coração disposto a Te amar por meio da obediência. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós choramos. Amém. Amém. Vamos à palavra do Senhor em Isaías 58, versículo 13 e 14. Mostrar um Deus compassivo, um Deus está pronto a nos perdoar, nos guiar em pastos verdejantes. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. Se desviares os pés de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado eleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre o alto da terra, e te sustentarei como a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Pela declaração de perdão para aqueles que confessam seus erros, entristecido confessa, crendo que Cristo já cumpriu aquilo que era devido a nós. Só temos que louvar esse Deus, um Deus misericordioso. E vamos fazer isso, vamos colocando em pé mais uma vez e cantar um cântico ao Senhor. O fim da lei é Cristo.
Cristo, pra justiça de todos que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todos que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Amém. Os irmãos podem assentar e vamos mais uma vez estar abrindo a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 13, versículo 10 ao versículo 14. A chamada dedicação. Também soube que os quilhões dos levitas não lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os destruí e restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite ao depósito. Por tesoureiro dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente deles, Ramã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhe encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus para com o seu servo. Amém. Nesse momento vamos mais uma vez estar cantando ao Senhor o Salmo 146 e vamos colocar em pé para estar cantando esse salmo. E de acordo com o canto do salmo, aquele que veio se preparado para trazer seus dízimos e ofertas, nesse momento, para estar nos colocando diante dele, devolvendo aquilo que ele mesmo tem nos dado, porque de fato tudo que temos provém mesmo do nosso Deus. Glorifica o teu Senhor, e durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confies em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente
o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúva, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Amém. Nesse momento vamos estar orando com o nosso irmão Diácono Djalma, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso, bondoso e soberano Pai, o Senhor que nos sondas e nunca nos conhece, sabe, Senhor, quando nos assentamos e quando nos levantamos. Um Deus grandioso, de infinita bondade, infinita misericórdia. Um Deus que tem nos ajudado, nos abençoado com nossos trabalhos, com nossa família. Nos abençoado, Senhor, por estarmos aqui na Tua santa e doce presença. Queremos nesse momento, Pai, te agradecer. Te agradecer pelos recursos que o Senhor tem nos dado. Continua, Senhor, abençoando cada família aqui representada nesta manhã, em um dia especial, que é o dia do Senhor. E que esses recursos, esses dízimos e ofertas, Senhor, que são depositados aqui na Tua santa casa, que o Espírito Santo, Pai, capacite e dê sabedoria ao conselho desta igreja, para ser usado tão somente para a Tua honra e Tua glória. E que Teu nome seja engrandecido, exaltado, e a Tua igreja seja expandida nesta cidade. É em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Você pode sentar e vamos estar abrindo mais uma vez a vossa Bíblia. Isaías 65. Isaías 65, versículo 17 ao versículo 25, que é a chamada edificação, o qual nos prepara para logo mais estar ouvindo a explanação da palavra. Isaías 65, 17 ao 25. E a errante bendita palavra do nosso Deus diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória dela. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore,
e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras e das suas próprias mãos. Não trabalharão rebelde, nem terão filhos para calamidade, porque são prosperidade bendita do Senhor. Os teus filhos estarão com eles. E será que, antes de clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Posserá a comida da serpente. Não se fará mal nenhum, dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra de esperança. Vamos estar mais uma vez colocando diante dele, nos colocando em pé para cantar cânticos ao Senhor, Salmo 96 e o Salmo 19, a partir de 1 ao 6. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras. Até os confins do mundo, até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como um herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras. Até os confins do mundo, até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como um herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Amém. A igreja pode assentar. Nesse momento, o reverendo Fábio está com a palavra. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Salvador estejam conosco nesse momento. Meus irmãos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, no texto de Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11, exposição da Santa Palavra do Senhor. Todos acharam? Escute com fé a palavra de salvação. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai,
Neste momento, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra em nossos corações, que possamos, Senhor, ser zelosos quanto aos Teus mandamentos, que possamos, Senhor, lembrarmos daquilo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoa. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Um menino de 8 anos, Kevin, foi esquecido e deixado para trás por sua família, em uma viagem em família. O nome desse filme é Esqueceram de Mim. Talvez você já deve ter assistido. E essa franquia ficou tão famosa que teve 6 filmes, 6 roteiros, contando esse drama. E quando olhamos e pensamos, como é que pode os pais saírem para um voo, para outro país, outro local, uma viagem em família, e esquecer um dos filhos, o filho mais novo, o que requer mais cuidado. E nesse filme, então, essa criança ela passa por diversas adversidades por conta do esquecimento e precisa defender a casa, comprar comidas, escova de dente, e então saber se virar enquanto os seus pais não estavam ali naquele momento. O texto que nós estamos diante dele é um aviso, é uma ordenança do Senhor, para nós lembrarmos de algo extremamente importante, essencial, que devemos ter cuidado, que nós não podemos esquecer, algo que nós devemos então lembrarmos para a manutenção da nossa fé. E o que Deus ele exige de nós nesse mandamento, o Deus Santo ordena que lembremos de santificar um dia para adorá-lo. O Deus Santo, ele quer que nós separemos um dia para que nós possamos adorá-lo. E nós veremos então esse texto em 3 partes. Primeira parte, uma exposição do mandamento propriamente dito, onde veremos que o Senhor nos ordena a lembrar desse dia. Veremos também que na nova aliança, por conta da obra de Cristo, há uma mudança não no mandamento, há uma mudança no dia em que esse mandamento é guardado. E no terceiro ponto, nós veremos como esse mandamento, ele traz para nós princípios e ordenanças para todas as áreas da nossa vida, não somente no dia de hoje. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós vamos ver é que o Deus Santo nos ordena a lembrar e guardar o dia do Senhor para o santificá-lo. O versículo de número 8, ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Os primeiros ouvintes desse mandamento viviam em um contexto diferente do que eu e você vive. O povo de Israel, eles eram escravos no Egito. Eles trabalhavam todos os dias da semana sem direito a descanso nenhum. Eles não tinham direito àquilo que eles produziam. O irônico é que o povo de Israel, eles trabalhavam em lavouras, cuidando de animais, pastoreando ovelhas. Naturalmente era assim que o povo de Israel vivia. Mas aqui no Egito, eles foram obrigados a trabalharem na construção civil. Eles estavam
trabalhando e construindo cidades celeiros, cidades para guardar comida. E eles não tinham direito à comida. Além deles trabalharem, eles tinham que dar o jeito de produzir a própria comida. Quando Deus chamou o povo para adorá-lo, Faraó aumentou a carga. Disse que, já que ele tinha tempo para adorar, já que eles estavam pensando nisso, é porque eles estavam ociosos, e chamou aquele povo que estava escravo de preguiçosos. E disse que não ia dar mais os tijolos, que agora, além de construir, além de fazer tudo, eles tinham que produzir os tijolos para as cidades celeiros. Deus pega esse povo, então, que era escravo, que não tinha direito a nada, que não tinha direito a férias, descanso, e diz o seguinte para ele: vocês já saíram do Egito. Vocês não são mais escravos de Faraó. Eu quero pedir para vocês que vocês se lembrem de um dia em 7, para que vocês então me adorem e me sirvam. Você tem 6 dias para fazer tudo o que você quiser, para trabalhar, cuidar da família. Mas um dia, eu quero que você dedique ele totalmente para mim. O Senhor, quando Ele estabelece esse mandamento, Ele não está dizendo que quer que nós separemos o culto, o momento do culto ao Senhor. O que o Senhor nos exige desse mandamento é que nós nos lembremos desse dia. E quando vamos, então, olharmos esse primeiro aspecto, nós percebemos, meus irmãos, que somos dispostos a esquecermos do que o Senhor fez por nós. Nós somos dispostos e temos uma disposição de muitas vezes não vivermos segundo aquilo que o Senhor realizou por nós. Israel, naquele momento, foi ensinado que ele separou um dia e 7. Ele estava aproveitando a salvação que Deus deu para ele. É graça. Alguém que tinha 7 dias constantes sem descanso e não tinha direito a nada, agora ele trabalhava 6 para ele, e um dia ele servia ao Senhor. E o Senhor pede então que esse dia ele seja santificado. A ideia de santificar nas Escrituras é a ideia de você separar algo para um uso exclusivo, algo que é separado com a finalidade específica. E para que você entenda, esse aspecto, ele não está ligado de santificar somente porque Deus ele salvou Israel do Egito. Mas se você prestar atenção e abrir a sua Bíblia, no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 3, Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O aspecto então do dia separado de serviço ao Senhor, ele tem um aspecto criacional. Ele está ligado de como Deus, ele então criou o homem. Um dia em 7, separado para o Senhor. Separado então para termos intimidade com Ele, para o servi-lo. E por isso então, devemos ter todo o zelo de como então olhar para esse dia e não olhar para o dia em si. Aprendemos na providência de Deus, a semana passada, o texto em Marcos nos ensinou sobre isso. Que esse mandamento, esse dia, foi feito para benefício, para que nós pudéssemos experimentar e alimentar então a nossa fé. Por isso então, o Deus Santo, ele nos ordena a lembrar desse dia. Mas outro aspecto
que há nesse mandamento é que nós devemos guardá-lo. Em Deuteronômio 5, nós lemos na liturgia este mandamento, quando a lei é repetida. Esse mandamento ele traz outras ênfases presentes, para que o povo de Israel também lembrasse que não era só pelo fato criacional, mas também por uma questão de salvação, de redenção. Deuteronômio 5, versículo 12, diz o seguinte: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então essas duas coisas presentes tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5, fala que nós temos que lembrar, logo não devemos esquecer. E aqui em Deuteronômio capítulo 5, fala que nós devemos então guardá-lo, para que nós não deixemos ele solto ou que nós possamos perdê-lo. Isso mostra então, meus irmãos, que o Deus Santo, ele está trazendo para nós um zelo quanto a este mandamento. É como se tivéssemos dentro de um relacionamento e no dia ou momento de encontrarmos com alguém, nós não estamos presentes. É como se alguém diz que é casado com alguém, mas dorme em outros lares, dorme fora de casa, volta para a casa dos pais, mas não está dentro de casa, juntamente com os seus. O aspecto desse encontro que nós temos no dia de hoje, não somente no momento do culto, mas um dia separado para a adoração e serviço ao Senhor, seja por meio de cultos domésticos, seja por meio de cultos privados, seja por meio de exercer necessidade, misericórdia, aquilo que o Senhor espera de nós nesse dia. Ele traz para nós essa ideia. Nós devemos santificar esse dia. Devemos usá-lo para o serviço ao Senhor, separar para Ele. Isso mostra, meus irmãos, que esse dia não é nosso. O mandamento diz isso. Esse dia não é nosso. Se eu chegasse na carteira de vocês e pegasse uma nota, seja lá qual o valor, isso seria chamado de quê? De roubo. Porque eu peguei algo que não é meu. Se no dia do Senhor nós tiramos algo que é dele e usamos para outra coisa, nós estamos roubando do Senhor o dia dele, a glória que deve ser dada a ele. Por isso nós devemos entender que tudo aquilo desse dia que é direcionado para outra coisa e outra pessoa, nós roubamos a glória de Deus. Por mais que sejam coisas que aparentemente belas, coisas que possam demonstrar então zelo até mesmo quanto ao Senhor e às coisas do Senhor, aos seus ministros, isso não gera glória a Deus. Nós temos então e vivemos influenciados em uma sociedade em que todo dia é dia de alguma coisa. Tem dia da alegria, tem um mês disso, tem um mês daquilo. E não que algumas coisas nós não possamos comemorar. Não que algumas coisas possamos celebrar e dar graças a Deus por alguns aspectos da nossa vida. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, de que domingo após domingo, o que nós devemos celebrar é o dia do Senhor. O que nós devemos guardar é o dia do Senhor.
Por isso, meus irmãos, quando nós pegamos esse dia e comemoramos outras coisas, nós estamos dando a outra coisa aquilo que é dado para Deus. O que nós podemos entender a partir disso? Domingos em que isso é comemorado, Dia dos Pais, Dia das Mães, é um roubo da glória do Senhor. Domingo em que se comemora Dia do Pastor, Dia da Mulher do Pastor, Dia do Homem Presbiteriano, Dia da Mulher Presbiteriana, é um roubo da glória do Senhor. Não que nós não possamos comemorar esses dias. Podemos fazê-lo. Mas não no dia do Senhor. Nós temos 6 dias para fazer toda a nossa obra. Tudo aquilo que nós queiramos fazer. Podemos zelar pelos nossos pais em um sábado, em uma segunda-feira. Em qualquer dia da semana. E quando olhamos para esses aspectos, e olhamos para a santa lei do Senhor, vemos como, muitas vezes, os nossos calendários, toda uma tentativa de demonstrar coisas nesse dia. Quantas e quantas vezes, até mesmo com boas intenções, nós podemos estar tirando uma glória que é para ser dada a Deus e dado a outras coisas. Por isso, então, meus irmãos, eu quero que você entenda, estamos hoje encerrando o 4º mandamento. E algo que, como cristãos, nós devemos entender, primeiro, somos pecadores. Nós quebramos a lei do Senhor. E quando olhamos para esses mandamentos, o 1º, o 2º, o 3º e o 4º, você percebe como para nós é difícil escutar que há uma possibilidade de estarmos quebrando ou de não sermos coerentes com tais mandamentos. Olhamos e dizemos, talvez isso seja exagero, talvez isso que o pastor está dizendo é só uma coisinha, é só uma fala, é só uma comemoração. Os irmãos, esse aspecto ele é muito sério. O povo de Israel, quando saiu do Egito, a primeira oportunidade que eles pararam para adorar foi quando essa lei estava sendo dada para eles. Quando Moisés desce, na primeira oportunidade que o povo tem para adorar, o que foi que eles fizeram? Adoraram um bezerro de ouro, mostrando que eles não foram zelosos. Eles chamaram um bezerro de ouro, dizendo, esse foi o Senhor que nos salvou. Nós devemos entender que da mesma maneira que o povo de Israel estava sujeito a aplicar a salvação, a libertação, até mesmo a religiosidade de maneira equivocada, nós também estamos sujeitos a isso. E para que nós não caiamos em tais coisas, é necessário nós ouvirmos a lei do Senhor, ouvirmos os seus mandamentos, e não fazer aquilo que nós preferimos, gostamos, ou achamos bonito, ou temos toda a boa intenção, meus irmãos. Mas devemos olhar para a lei do Senhor e dizer, é isso que Ele quer, é isso que eu vou dar. Porque o povo de Israel, eles saíram então em peregrinação para a terra prometida. E quando eles chegaram lá e tiveram a oportunidade de adorar o Senhor, de servi-lo, eles não guardaram o mandamento do sábado. Eles, semana após semana, ano após ano, e teve vários aspectos dessa lei em que eles não se atentaram. Para você ter ideia, o povo de Deus foi levado cativo justamente porque eles não guardaram os sábados. O tanto de tempo que eles ficaram no cativeiro foi para que a terra descansasse. Foi para que tivesse, então,
o descanso devido. Eu quero trazer outro aspecto aqui da lei, aqui em Êxodo, capítulo 20, quando ele diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui então, o Senhor está trazendo um aspecto do descanso, que nós não devemos trabalhar nesse dia. E aqui esse mandamento, ele é dado de maneira mais específica aos líderes. Ele fala, olha, não farás nenhum trabalho tu. E aqui ele começa a dizer então que os líderes devem zelar por aqueles que estão debaixo. Ele diz assim, olha, o teu filho, a tua filha, abaixo de autoridade, o teu servo e tua serva, aqueles que estão embaixo do teu cuidado, o teu animal. Por isso, então, eu quero que você, líder do lar, você homem, marido, você tem uma responsabilidade de não somente você guardar esse dia, mas que dentro do seu lar, como diz o texto, das tuas portas para dentro, você deve zelar para que não somente você, mas todos aqueles que estiver debaixo do seu alcance, eles possam experimentar a bondade desse dia que foi criado para o benefício do povo de Deus. E por isso, então, a primeira coisa que nós devemos entender é que a palavra do Senhor, ela traz para nós orientações que nós devemos guardar. E tem vários aspectos aqui desse mandamento. E para nós é um pouco difícil. E vemos, se eu não trabalhar esse dia, se eu não fizer esse dia, e agora? Como vai ser? Mas talvez, pastor, não tem problema de eu ir ali e comprar uma coisa, talvez ir em um restaurante, uma lanchonete. O texto de Isaías 58 que nós lemos, mostra que o povo de Israel estava fazendo jejuns, adorações, uma demonstração de piedade, mas eles não faziam trabalho nesse dia, mas impunham trabalho sobre outros. É como se eu dissesse assim, olha, eu indo ou não, ele está fazendo, eu indo ou não, ele está trabalhando, então, o que eu posso fazer? É como se eu aplicasse assim, a pessoa está morrendo ou não, qual o problema de eu fazer? Ela já vai morrer mesmo. Em nenhum momento, em nenhuma forma, nós podemos ser instrumentos para que traga jugo ou peso sobre os outros. Isaías, quando fala para o povo de Israel, naquele período, eles falam, isso não é aceitável, você pensa que o Senhor tem ouvido a voz de vocês no alto, enquanto vocês estão adorando, mas impede que outros adoram. Ah, mas ele não ia adorar, mas você foi o instrumento usado para isso, foi você que fez, você estava lá contribuindo para aquilo. E por isso, então, nós devemos ter todo o zelo e cuidado. E no Antigo Testamento tinha algumas leis, o ano de descanso. A cada 7 anos, um ano, era de descanso da terra. A terra descansava.
O ano do jubileu era que a cada 49 anos, no ano de número 50, a terra voltava para os seus 7 semanas de 7 anos. O povo de Israel, eles viviam, e o dia do Senhor é uma demonstração da confiança, do sustento e providência de Deus. Como é que funcionava na prática essas leis? No 7º ano, ninguém podia plantar na terra. Então, tanto no 7º ano, como no 1º ano, eles não tinham colheita. Porque no 7º não plantou. E no 1º eles ainda iam plantar para colher no próximo. Era para o povo entender e dizer, olha, é Deus que dá o sustento. O povo de Israel, no 1º ano que eles chegaram na Terra Prometida, eles não tinham plantado nada. O 1º ano, eles iniciaram comendo do que a terra dava. O 7º ano, a mesma coisa. E quando chegava, então, no ano de número 49, no ano do jubileu, eram 3 anos que eles ficavam sem plantar. Por conta do 7º ano, o ano de número 50 eles não poderiam plantar, e eles só poderiam plantar no ano de número 1 da nova contagem. E nesse ano de número 1 eles iam plantar, mas só iam colher depois que a terra desse o seu fruto. E meus irmãos, não tenha dúvida, que talvez você guardar o dia do Senhor, você pode ter riscos, de talvez não ter a vida confortável que você tenha, ou talvez um ganho que você poderia ter. Mas a ideia desse dia é justamente você entender uma coisa, que esse dia não é para você usar de lucro. É um dia de você lembrar que o Deus é o seu Salvador. E muitas vezes aquilo que aparentemente é lucro pode trazer para você muitos danos. Foi o que o povo de Israel experimentou. Foram para a Babilônia. Passaram então muitos anos sem guardar a terra, algo que era para benefício deles. Eu quero que você entenda o que o povo de Israel sentiu pelo fato de não ter guardado os sábados. Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo de número 137. Esse aqui mostra o sentimento do povo de Israel quando estava na Babilônia, quando eles estavam cativos. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai alguns dos cantos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos do Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra.
O povo de Israel, que tinha toda a oportunidade de guardar os sábados, de adorar o Senhor, de não somente guardar dias, mas talvez anos. Agora eles estavam cativos, em terra estranha. Os cânticos que eles cantavam, as suas harpas, eles estavam então, se assentavam ao lado de rio. E você sabe que próximo a rios tem verde, tem coisas belas. Lá eles tinham possibilidade talvez de fazer algo, construir suas casas, trabalhar. Mas os opressores deles, aqueles que levaram a cativo, diziam: olha, cante para nós alguns cânticos de Sião, alguns cantos alegres. E eles falam: como eu posso me alegrar nesse contexto? Como eu posso não estar no meio do povo do Senhor, na casa do Senhor, e cantar cânticos que me lembram de Jerusalém? Cânticos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como eu posso cantar o Salmo 133 e dizer, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Como eu posso cantar e dizer que o Senhor prefere Sião como a sua moradia? Como eu posso cantar e dizer que eu vou render graças ao Senhor, que Jerusalém é uma cidade compacta, se estamos aqui justamente porque nós não louvamos isso? Eles dizem: olha, se eu me esquecer de Jerusalém, se eu me esquecer daquilo que Deus proporcionou para nós, que eu não tenha nem prazer ao comer, que minha língua se apegue ao paladar. Por isso, meus irmãos, esse mandamento traz para nós o entendimento de que, se nós não sentimos o prazer no dia do Senhor, não pelo fato do dia em si, mas pelo fato do que o dia é. Se achamos que o dia do Senhor é pesaroso, que é demais separar um dia para o Senhor, eu te pergunto de maneira sincera, meu irmão, o que você está fazendo aqui hoje? Por que você tem vindo para a igreja? O que você espera da sua vida? Porque a promessa de vida e de vida eterna é de fazermos justamente isso. É de estarmos com o Senhor na eternidade, aproveitando, experimentando tudo aquilo que Ele nos dá. Se isso não é bom para você hoje, por que você tem vindo para cá? Se isso é pesaroso para você hoje e não dá, por que você quer estar no céu, na eternidade com o Senhor? Não tem como você dizer que quer estar na eternidade com o Senhor, e a oportunidade que Deus dá para você experimentar um pouco hoje, nesse mundo caído, você dizer: eu não quero, não dá para mim, é difícil, é impossível. Uma bênção que o Senhor nos dá para podermos experimentarmos. Os puritanos, então, chamavam o dia do Senhor, dizendo que era um pedaço do céu, em que poderíamos experimentar um pouquinho do que seria na eternidade. E por isso, meus irmãos, tudo aquilo que há na nossa vida nos deixa propensos a esquecer deste dia. Somos tentados a isso. Isso é uma realidade. Temos lutas, temos obrigações, é verdade. Mas que essas coisas não sejam um empecilho para estarmos aqui adorando ao Senhor neste momento e neste dia. Muito pelo contrário, seja uma motivação a mais. Porque sabemos que é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos dá a solução. Pense um pouquinho atrás da sua vida. Quantas noites você ficou desesperado, sem dormir, querendo solucionar algo? E você acordava e estava resolvido e nada aconteceu. E você não fez nada. E você olha e diz: foi Deus que me livrou.
foi Deus que me salvou, foi Deus que me ajudou. Porque quando o Senhor, Ele ordena, a sua lei seria diferente. Será que o Senhor não cuida de nós? Será que o Senhor não zela por nós? Será que o Senhor não olha para os seus, não olha para a sua adoração? Será que o Senhor não está conosco agora? Ele está conosco. Ele não dormita nem dorme. Ele é o nosso refúgio. E quando olhamos para a lei e vemos esse aspecto onde diz que o Senhor no sábado, o sábado, ele é chamado esse dia porque é descanso. A palavra Shabat significa justamente isso, descanso. Era um dia de descansar. Então, como no dia de descanso eu trabalharia. Hoje a nossa cultura reconhece isso e chama sábado. O Senhor, então, Ele traz aqui esse aspecto em Êxodo 20, 11. Ele fala, foi porque o Senhor trabalhou 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Ele fez toda a obra em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Ele completou tudo o que tinha para fazer. Lá em Deuteronômio 5, quando ele vai trazer o aspecto também desse dia, ele vai falar que nós devemos lembrar desse dia, porque nós fomos servos na terra do Egito, da casa da servidão, nos lembrando da libertação. Então, 2 coisas que esse dia nos fazem lembrar, segundo a lei apresentada por Deus, é que Deus é Criador e que Ele, ao terminar sua obra, Ele descansou. E por aquilo que Ele fez, nós devemos fazer. O segundo aspecto em Deuteronômio 5 é que Ele, então, salvou o seu povo da servidão, da terra do Egito. Então tem o aspecto criacional e o aspecto da libertação. Por isso, então, se Deus é o nosso Criador, se Ele nos salvou, vemos então o porquê nós devemos separar esse dia para adorá-lo, para estarmos com Ele. E há uma mudança nesse aspecto da lei, justamente porque Cristo, quando Ele encerra a sua obra de restaurar a criação, e uma obra de trazer para nós essa salvação, a garantia dessa libertação, é no primeiro dia da semana. É no dia que Ele ressuscita. E após a ressurreição de Cristo, nós vamos chegar lá no texto de Marcos. Mas já vai um spoiler. Cristo, Ele profetiza de que quando Ele iria morrer e ressuscitar, Ele fala com os seus discípulos para encontrar Ele lá na Galileia. No primeiro dia do Senhor, Ele fala, olha, vão para a Galileia, eu serei crucificado, morto e ressuscitado, mas no 3º dia eu irei ressuscitar. Vão adiante para a Galileia. Sabe o que foi que aconteceu no primeiro dia do Senhor? Nenhum dos discípulos ouviram. Ninguém foi para a Galileia. As mulheres com toda a boa intenção foram para o túmulo. Pedro estava ali acompanhando Cristo. Ele não era para estar ali, ele era para ouvir a voz de Cristo e ir para a Galileia. Os discípulos estavam escondidos com medo. Cristo então aparece para eles naquele dia, apesar deles não ouvirem. Uma semana depois, Cristo aparece de novo para eles no primeiro dia da semana, na Galileia. E é quando há reconciliação, confissão de pecados, onde o Senhor estava ali e os alimenta. É quando
o Senhor pergunta a Pedro e o constrange, dizendo: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E por conta da ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana, restaurando a criação e trazendo a salvação, por conta disso, que não há mudança no mandamento, há uma mudança no dia. Porque quando há mudança de sacerdote, há mudança nas cerimônias. Foi assim no Antigo Testamento. Abraão oferecia os seus dízimos e ofertas, o seu culto, a Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando então o Senhor instituiu a tribo de Levi por meio de Arão como sacerdócio, houve mudança. Cristo como sumo sacerdote e a sua grandiosidade também. Houve mudanças. Não na lei, mas diante daquilo que foi proporcionado. E a salvação proporcionada por Cristo trouxe para nós essa mudança. Por isso que domingo após domingo, a igreja se reúne desde o Novo Testamento. Em Atos, naquela narrativa em que Paulo estava pregando, no primeiro dia da semana, no domingo, em que eles ficaram até meia-noite e o homem caiu. E então foi ressuscitado ali naquele momento por Paulo. Ali era o primeiro dia da semana, um dia que eles estavam servindo a ceia, a adoração, pregando a adoração, cultuando a adoração. Coríntios, dízimo e oferta que é na hora do culto. Paulo diz, é no primeiro dia da semana. O Senhor apareceu a João, e aí que começamos a chamar esse dia de dia do Senhor. No primeiro dia da semana, onde João diz, eis que eu estava na ilha no dia do Senhor. E por isso então, meus irmãos, nós olhamos para essa mudança desse dia e mostra para nós que a obra conquistada por Cristo foi completa. Uma nova criação, uma perspectiva de uma verdadeira redenção, experimentarmos então a bondade e a grandeza de Deus. Temos estudado aqui em algumas frentes na igreja sobre os mandatos criacionais. Se você lembrar bem, são 3. O mandato cultural, que fala do trabalho, de um serviço. Inclusive, é dessa palavra que vem de palavra culto. Culto é um serviço que estamos prestando ao Senhor. O mandato, então, social, que é a questão familiar, ou a nossa relação com o nosso próximo. E o mandato espiritual. E para nós vermos essa última parte e aspecto do mandamento, eu quero pedir que você volte a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. O mandato espiritual é a relação que nós temos com o nosso Deus, o serviço que nós temos com Ele. O versículo 8, ele diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vemos aqui que esse primeiro aspecto do mandamento mostra a nossa relação com Deus como deve ser. Devemos separar um dia para Ele. O versículo 9 vai trazer para nós outro aspecto deste mandamento. E agora diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O mandato cultural. Talvez todas as vezes que você ouviu sobre o dia do Senhor, você deve ter ouvido o seguinte, você não pode trabalhar nesse dia, você não pode trabalhar nesse dia, não trabalhe, não compre, não venda. Mas não é só isso que esse mandamento está dizendo. O mandamento diz assim, olha, você tem que trabalhar 6 dias, de segunda a sábado. Você não pode ficar preguiçoso. Você não pode ficar de perna para cima. Você não pode viver uma vida relaxada.
Então, de segunda a sábado, ele fala, olha, 6 dias trabalhe e faça tudo o que você tem para fazer. Não viva no ócio. Não viva uma vida de preguiça. Então, o mandamento, ele diz como você deve agir com o Senhor. Fala como você deve agir no seu trabalho. E aí, no versículo 10, ele vai trazer para nós o aspecto do mandato social. Ele vai dizer, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Aqui ele tem esse aspecto que nós temos com as pessoas que nós convivemos, o aspecto familiar. Então esse mandamento, meu irmão, o aspecto do dia do Senhor, ele não é só um aspecto do que você faz no dia de hoje. Não é só um aspecto no domingo. É um aspecto do que você faz todos os dias. Tanto no trabalho como na família. Há um cuidado de você estar naquele ambiente de família, está tendo cuidado. E para que chegue no dia do Senhor e nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos exige, é necessário que nós trabalhemos de segunda a sábado. Que nós tenhamos a nossa vida familiar de segunda a sábado. Por isso, em todo o contexto e história da igreja, desde a reforma e avivamento que teve no Antigo Testamento, como na história da igreja, esse mandamento estava presente. Todo avivamento na vida da igreja, você vê a ênfase do dia do Senhor. Não adianta buscarmos avivamento, orarmos por avivamento, sem entender que sem aplicar esses princípios na nossa vida, não se sustenta. É somente fogo de palha e emoção. Mas a partir do momento que temos um dia, entendemos que temos um dia para adorar o Senhor, que devemos trabalhar nos outros dias como se fosse para o Senhor, que temos uma família para zelar, e entendermos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós começaremos a experimentar o verdadeiro avivamento. Mas se olharmos para a lei e dissermos, não dá para mim, não serve para mim, a minha realidade, o meu contexto, mas é porque tem dificuldades. Nós devemos então ter um coração disposto a ouvir a voz do Senhor e nos submetermos à sua santa lei. E para que nós não sejamos como a família do pequeno Kevin, esqueceram de algo tão importante, algo fundamental, algo que, olhe, como esquece isso? Para que nós não esqueçamos da honra que nós devemos dar a Deus, da honra que nós devemos dar no serviço ao Senhor. E que você possa entender que o Senhor, Ele não quer aquilo que sobra de você. Ele não quer o resto, ou aquilo que você consegue. Todo aspecto daquilo que o Senhor pede do seu povo é as primícias. Ele quer o melhor. E não ache que você só vai dar o melhor para Deus aqui e hoje, mas durante a semana, na sua família. Tudo aquilo que Ele é posto para fazer, faça como se fosse para o Senhor. Não esqueça dEle. Não perca. Que o Senhor possa, então, nos ajudar a entendermos e santificarmos esse dia, mas que todos os outros também seja usado para glorificar a Ele. E possamos usar cada dia da nossa vida, cada momento, cada instante, para glorificar a Deus. E que possamos, então, estar agradando o nosso Senhor. Amém? Neste momento estaremos cantando um cântico. E logo após estaremos fazendo a oração final e impetração da bênção. E que os irmãos coloquem de pé para cantarmos ao Senhor.
restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecado, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo estabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar, e em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação dos justos perto está. Sim, tua salvação bem perto está, pra que tua glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça baixe o olhar, verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará. Pegadas justas sendas se farão. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, clamamos que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra em nossos corações. Sabemos, Senhor, o quanto o nosso coração resiste a ouvir a Tua santa lei, Senhor. Mas, Senhor, que ouvir a Tua palavra, o nosso coração não seja endurecido, mas que ele esteja disposto, Senhor, a ser transformado pelo Teu Espírito Santo, e que a Tua obra, Senhor, a fé que o Senhor colocou em nossos corações, possam então, Senhor, absorver essas verdades, e que possamos experimentar, Senhor, um pouco da eternidade já aqui. Nos ajuda. Se com aqueles que não puderam vir, se com alguns irmãos nossos, idosos, que não podem desfrutar o dia do Senhor como desfrutamos hoje, estando na Tua presença, ouvindo a Tua voz, mas que o Senhor, por meio dessa excepcionalidade, possa ter misericórdia deles. Quero te pedir especial pela vida de Ivana, que está com alguns mal-estar, ficou impedida de vir ao culto. Abençoa, Senhor, a vida dela. Nos abençoa durante a semana, nos traz logo mais à noite para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Recebesse, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai,
Que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Supremo benfeitor, anjos e homens têm louvor, a Deus o Filho, A Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Alguns avisos rápidos.